Vem de Vero, sejam todos bem-vindos ao MesaCast da Vero. Eu sou Anderson Hartmann, jornalista e empreendedor. E hoje nós recebemos a Shanna Miller aqui no nosso bate-papo. Tudo bem, Shanna? Tudo bem, Anderson, e todos que acompanham esse baita espaço para a gente falar de empreendedorismo. Um prazer te reencontrar. Prazer todo meu. A gente vai poder contar um pouquinho, né, como que os nossos caminhos se cruzaram ao longo dos anos, né? Mas fique aí que a gente está só começando. Cantora, compositora, mãe, empreendedora. Shanna Miller se tornou conhecida por sua voz marcante e talento da música gaúcha. Ela conquistou notoriedade ao lançar seu primeiro álbum solo, cativando o público com suas interpretações únicas das canções nativistas e autorais. Primeira mulher a apresentar o tradicional programa de TV Galpão Crioulo, Shanna é admirada por sua dedicação à maternidade, demonstrando a capacidade de conciliar a vida familiar com o seu espírito empreendedor. Um papel que ela compartilha no podcast Tudo Sobre Mim, a Mãe, ao lado da amiga Tatiana Hessler, né, convidando outras mães famosas para um bate-papo sobre a criação dos filhos. Mas no meio de todo esse perfil multifacetado, Shanna, como que te define? Quem que é Shanna Miller? Eu fico ouvindo, sabe, essas apresentações e é muito engraçado, porque às vezes eu vou pro show, né, cantar e aí vem aquele currículo ligado à música. Quando eu vou fazer uma palestra falando sobre maternidade, sobre diversidade, vem o currículo da mãe. Então, eu acho que eu também estou me entendendo nesse universo multi, né? Eu acho que todos nós somos multidisciplinares, né? O que eu acho que eu tenho a possibilidade, a própria rede social nos dá essa oportunidade hoje, é de mostrar no dia a dia todas as atividades que nós desenvolvemos, principalmente no feminino, né? Principalmente para as mulheres que muitas vezes foram invisibilizadas com seus trabalhos caseiros, né? E com toda essa responsabilidade que envolve a criação de filhos e essas mudanças, inclusive, que a maternidade traz para o próprio trabalho, né? Muitas mães deixam o seu trabalho de carteira assinada para ir em busca de um trabalho onde possa conciliar a vida da maternidade, da casa, com o seu tempo, né? Para trabalhar também e buscar a sua realização. Enfim, eu acho que me definir hoje é um pouco disso tudo, assim, é também trazer à luz a minha vida como a de tantas outras mulheres, né, que se dividem, não são artistas, mas são bancárias, são publicitárias, são jornalistas, são, enfim, cozinheiras, mas que também têm todas essas tarefas no seu dia a dia. Eu acho que eu não sei, eu fiquei pensando aqui de que maneira que a gente pudesse revisitar a tua história, né? Até para inspirar quem está nos acompanhando, né? Que esse é o intuito, né? Trazer profissionais e pessoas inspiradoras, né? E tu é uma profissional e uma pessoa inspiradora para nós, por isso estás aqui, né? No Vem de Vero. E eu acho que a gente pode fazer um retorno ao tempo, né? E começar a unir as pecinhas, né, de como que tu foi montando esse quebra-cabeças até chegar nessa configuração multifacetada da Shanna Miller de hoje. Eu te conheci em 1993, quando tu foi concorrer à primeira prenda juvenil do Rio Grande do Sul. E aí ganhou o concurso. Né? Quantos anos isso? Não vem ao caso. 30 anos. 30 anos. 30 anos. É verdade. Era uma guriazinha, eu também, nós éramos pré-adolescentes, adolescentes. Exatamente. Né? E aí tu ganhou a primeira prenda juvenil do Rio Grande do Sul, né? Então eu queria que tu contasse um pouquinho dessa primeira experiência junto ao tradicionalismo gaúcho, né? Como que isso te ajudou na formação como profissional? Uma coisa importante, enquanto te ouço falar, assim, que eu percebo, é que a gente tem que desenvolver, e eu, mãe, né, já olho com essa ótica, assim, o quanto é importante a gente também desenvolver nos nossos filhos essa autoconfiança de poder buscar aquilo que gosta, né? De poder acreditar nos seus sonhos. Porque eu vejo que hoje toda a minha vida, né? Eu sempre conto assim, eu me preparei a vida inteira para ser apresentadora do Galpão Crioulo, sem imaginar que eu seria a apresentadora do Galpão Crioulo ou ter isso como um objetivo de vida. Mas os caminhos e as oportunidades que foram aparecendo ao longo do caminho, eu sempre montei o cavalo encilhado, como a gente diz no linguajar gauchesco. E a verdade é que, assim, eu até quero fazer uma brincadeira aqui, se tu me permite, que a culpa de tudo isso é do Banrisul. Porque, assim, eu sou filha de bancário e a cada ano, a gente, né, a cada 2, 3 anos, a gente mudava de cidade.
E o meu pai tinha essas relações sociais que precisava ter na época em que os bancos, né, tinham aí as pessoas trabalhando, né? O Banrisul tem, mas hoje a gente vê um universo muito diferente da realidade do setor financeiro daquela época, em que precisava se ter relações, né? Vou dar um empréstimo ali, eu preciso saber como é a capacidade de pagamento dessa pessoa. E quando nós chegamos no Alegrete, o meu pai, disseram a ele que ele precisava se associar a um centro de tradições gaúchas porque a vida social da cidade acontecia lá. E foi assim o meu primeiro contato com o CTG. Nós fomos num almoço de Dia das Mães e eu... Que princesa que nada, eu quero ser primeira prenda, entendeu? Abandonei minhas Barbies e quis ser aquela menina vestida de princesa, né? Tinha uma relação assim, aqueles vestidos cheios de babado e com aquela faixa de couro. Eu digo, opa, o que eu tenho que fazer para ter uma faixa de couro daquelas? E aí eu descobri que eu tinha que estudar, que eu tinha que ter dotes artísticos, que eu tinha que ter desenvoltura, que eu tinha que falar, que eu tinha que dançar, que eu tinha que fazer artesanato. E eu fui me dedicar a tudo isso, assim, por iniciativa própria. Quer dizer, eu vinha de uma casa já em que essas individualidades também eram incentivadas, né? Nós somos 4 irmãos e cada um hoje tem a sua profissão, tem o seu empreendedorismo como algo que foi incentivado em casa. Numa casa multicultural, onde os meus pais tinham muito essa relação com a música, com o filme, com a leitura, né? Uma casa realmente que respirava arte. E eu fui atrás disso. Então, eu não queria ser cantora, eu queria ser primeira prenda. E aí começou a minha trajetória, com 6, 7 anos. Com 12 anos, eu fui convidada para gravar uma música com Wilson Paim. Vitória Régia, estourou. Que até hoje, foi a primeira vez que eu entrei num estúdio de gravação profissional. Foi a primeira vez que eu ouvi a minha voz na rádio. Foi a primeira vez que eu gravei um disco de vinil. Talvez vocês não saibam o que é, mas é um disco preto, assim, que toca com uma agulha. Uma bolacha, né? Enfim, e aquilo ali me abriu portas. Tem muita gente que me conhece até hoje por causa da Vitória Régia, né? Ah, tu é a Xana da Vitória Régia. Ou, eu não sabia que tu tinha gravado aquela música, que tinha sido tu. Então, tem uma trajetória que começou ainda muito criança, mas sempre com essa disposição de ir atrás dos meus sonhos e dos meus objetivos, daquilo que eu gostava. E sempre entendendo que para chegar naquele lugar tinha uma trajetória para cumprir, né? Tinha uma dedicação por trás de tudo isso. E eu sempre fui muito dedicada, assim. Hoje, olhando para minha própria história, eu enxergo isso. Por isso que tu ganhou o concurso de primeira prenda. Pois é, daí fui concorrer. Na verdade, olha só, primeiro eu tive uma derrota, depois eu tive a vitória. Isso fica uma frase importante. Nem sempre a gente vence, né? Eu concorri à Prenda Mirim do Estado. E eu fiquei em 4º lugar. Nossa. Aquele pior lugar que tem faixa até o 3º, né? E eu fiquei em 4º lugar e foi uma decepção muito grande. Imagina, eu tinha 8 anos. Foi super triste, né? Passou 1, 2 anos, eu disse, não, eu vou de novo. Eu vou me superar. E aí eu fui, concorri a juvenil e acabei ganhando. Então, antes da vitória veio uma derrota que fez parte, né, do meu crescimento também como prenda, como ser humano e até amadurecimento mesmo, né? E aí fui prenda juvenil do Rio Grande do Sul. Depois meu pai foi transferido para Cruz Alta e assim a gente ia nas transferências bancárias, né? E depois eu me dediquei assim mais a estudar, né, a faculdade, acabei entrando no jornalismo e aí vem a comunicação, que já era desenvolvida um pouco, né, Anderson, pela atividade de prenda, tu sabe bem, né, como peão, que a gente precisa falar, precisa estar num seminário, tem que se manifestar, fazer discurso, tem que conhecer as pessoas, tem que se relacionar. Então, eu entendi que aquilo ali foi também desenvolvendo em mim uma capacidade comunicativa que acaba calhando, então, com a jornalista lá na faculdade, na Famecos. Que maravilha. Agora, vamos voltar um pouquinho lá na Vitória Régia, né? Quando a gente fala, tem na letra lá, parece que estava predestinada já, né? Que o mundo era um jardim, né? Tu estava ali como uma Vitória Régia e hoje tu vira um jardim inteiro, né? Com todas essas funções que tu tem e que a gente vai contar aqui aos pouquinhos, né? No nosso MesaCast. Nunca tinha pensado nisso, Anderson. Virou um mantra, né? Pois é. O mundo era um jardim. O mundo é um jardim, né? Eu acho que... É isso, assim, eu acredito muito que nada é por acaso, sabe? Mesmo, assim, quando eu digo do cavalo passar encilhado e essas oportunidades, eu enxergo mesmo, assim, que a gente tem que estar com o olhar aberto, né? Ou para a vitória ou para a derrota, né? E entender, assim, que as oportunidades é a gente que constrói, a gente joga essa energia para o universo e vai, através dos nossos sonhos, buscando forças para capacitação, enfim, tudo isso, para chegar onde a gente quer. Às vezes a gente
gente desiste no meio do caminho e culpa o universo, né? Mas eu acho que é a gente que põe essa energia para esse caminho. Então, tava cantando um jardim que ia se formar aí na frente. E aí, depois da Vitória Regia, foi um pulinho para tu ir para o mundo dos festivais nativistas, né? Conta um pouquinho disso para nós. Então, aí eu vim estudar em Porto... A minha história é cheia de conexões, né? Eu vim estudar em Porto Alegre, fazer jornalismo, acabei trabalhando no Jornal do Nativismo, fui estagiária no Banrisul, na área de marketing, e depois fui trabalhar na Rádio Rural, que era uma rádio do Grupo RBS. Quando eu trabalhava no Canal Rural, a gente se encontrava lá nos exatamente. corredores. E era uma rádio que, eu me lembro até hoje, o Vitor Hugo, o cantor Vitor Hugo, e o Jorge André Brits queriam alguém da tradição gaúcha, que tivesse essa vivência do tradicionalismo para agregar a esse segmento do nativismo que a rádio se propunha. E aí eu fui, tinha o meu programa, se chamava Boliche da Galera. Sexta-feira, 10 da noite. Bem tua cara, né? Super assim, né? Misturando o gaúcho com o moderno. Sempre foi uma coisa que eu busquei. E aí, eu fiquei um tempo lá. Depois o Vitor Hugo saiu, me deixou o programa na estrada dos festivais para apresentar. Porque aí, nessa época... eu fui a um festival, comecei a conhecer as pessoas, encontrei alguns amigos e acho que fiz essa relação de amizade com muitos compositores, intérpretes, porque eu comecei a frequentar os festivais. Até que o Vitor Hugo chegou para mim um dia e disse: eu tenho 3 perguntas para te fazer. Primeiro, se tu pode ir para Santana do Livramento esse fim de semana, se tu pode ir dirigindo e se tu pode ser a âncora da transmissão do festival Um Canto para Martim Fierro. Eu, como não sou de Memichá, né, eu digo sim para as 3 perguntas. E fui. E transmissão de festival, gente, é o seguinte, né? É 3, 4 horas ao vivo, demora o palco, tu tem que ficar enrolando, entendeu? Tu tem que ficar contando história, é ao vivo. Aliás, o rádio é uma cachaça, eu adoro. E aí eu fui me desenvolvendo, assim, transmiti mais de 100 festivais no estado, com colegas da rádio, Jairo, Evandro. E cada vez mais essa relação foi... se estreitando, vamos dizer assim, né? De conhecer as pessoas, de conhecer os compositores, principalmente. E aquele sonho da cantora ali adormecido, né? Adormecido durante um tempo. Uhum. Até que chegou o ponto que eu disse, opa, tem uma história para resolver aqui. Ou vou virar cantora do churrasco lá de casa, por diversão, ou eu vou investir numa carreira de cantora. E aí, com o patrocínio, eu gravei meu primeiro disco. Em 2004. Na verdade, foi... E tudo... Quando eu disse que tudo tem ligação, os amigos de Piratini me convidaram para fazer um show na Semana Farroupilha de Piratini. Eu não tinha carreira, eu não tinha nada. A partir da Vitória Regia, eles lembravam de mim cantando Vitória Regia, me convidaram, me desafiaram. Quer fazer um show na Semana Farroupilha de Piratini? E aquele repertório que eu montei para fazer aquele show é quase... na íntegra, o repertório do meu primeiro disco. Ou seja, eu sempre soube o que eu queria cantar, eu já tinha essa ideia na cabeça, do estilo que eu queria... Já tinha as canções em espanhol, já tinha as canções do universo mais campeiro, com um olhar feminino. Já tinha essa nova proposta, que eu acho que nessa época havia um limbo, assim, vamos dizer assim, de novas artistas se propondo... com ideias novas, entendeu? Havia muito as cantoras já consagradas do nativismo, né? Enfim, que desde os anos 80 vinham fazendo sucesso. Mas com carreira naquela época, assim, novas cantoras, não tinha. Com discos, com uma sequência de discos. E buscando um nicho de mercado único, diferente, né? Que não fosse o das mulheres cantando canções românticas em festival. E aí foi que eu acabei, né? Entendendo... por gosto próprio, que havia uma oportunidade. Tanto que a canção mais famosa desse meu primeiro disco é Um Vistaço na Tropa, que era uma música consagrada do Marenco, do Luiz Marenco e do Gujo Teixeira, que causou estranhamento nas pessoas ao ouvir uma mulher cantando. Ou seja, tu tem que me parar de falar, senão eu vou falar até amanhã. E quando a gente pega, então, um olhar empreendedor, né, até aqui, né, quais foram os principais desafios, né, até este momento? E se tu sentiu também um pouco da questão de alguma resistência por parte, por exemplo, de muitos homens em um ambiente com poucas mulheres, né? Um ambiente que era predominantemente masculino até então. Sem dúvida. E ainda é, né? Eu acho que, assim, o primeiro de tudo é a capacitação, né? Eu acho que toda essa construção que vem até esse momento, tanto da jornalista quanto da cantora, foi porque eu me preparei. Sem saber o que eu queria, mas eu sempre fui... Eu tinha autoridade para falar,
né? Eu tinha autoridade para cantar porque eu conhecia a história de tudo isso. Eu tinha todos os discos de festival em casa, com os meus pais. Eu escutava, eu conhecia os cantores, os compositores. Ao mesmo tempo que eu sabia do grupo dos 8 que tinha inventado o tradicionalismo, aquela ronda que pegaram a pira da pátria. Enfim, tudo isso era um assunto muito presente na minha cabeça. Então, eu me sentia muito confortável, né, nos desafios que foram aparecendo. Mas sim, assim, quando eu comecei a cantar, ali em 2004, profissionalmente, que é a data que eu considero a minha vida profissional, o ano que vem estou completando 20 anos de carreira, eu não tinha, eu acho que, maturidade para enxergar essas resistências do universo. Até porque eu vinha de uma casa com 3 irmãos, então a convivência com o masculino, né, isso era uma coisa muito corriqueira para mim. Eu não me sentia menos, né, porque na minha casa eu sempre tive as mesmas oportunidades que os meus irmãos, então eu não tinha esse olhar. Mas sim, sempre foi um universo muito masculino, até porque a cultura gaúcha, a tradição do Rio Grande do Sul, é baseada única e exclusivamente em cima da figura masculina. O próprio grupo dos 8 que inventou o tradicionalismo, eu brinco, as mulheres, as gurias naquela época, estavam fritando bolinho na cozinha. Não fizeram parte da intelectualidade da formação do movimento, né? Isso foi algo que se construiu depois, ao ponto de as prendas, né, por muito tempo, serem a fonte de cultura do tradicionalismo, né? Antes, quando não tinha o concurso de peão, as prendas é que estudavam, as prendas é que desenvolviam essa capacidade crítica de olhar para o movimento e serem mais jovens, né? E tentar, de alguma maneira, oxigenar isso para que não ficasse dentro de uma bolha. E até hoje, acho que é. Mas o desafio aí vai surgir no decorrer desses 20 anos, sabe? De um olhar crítico, amadurecido. A própria maternidade desenvolve na gente, né, outras capacidades, outros olhares para o futuro, de entender... Poxa, eu quero que os meus filhos façam parte disso. Por quê? O que tem aqui de bom, o que tem aqui de ruim, né? Então, tu começa a olhar de uma maneira diferente para esse universo. E como é que foi para ti, então, para chegar nessa trajetória, para chegar até ser a primeira mulher apresentadora do Galpão Crioulo? Eu fiquei 6 anos na rádio. E naquela época, já os diretores do Galpão pensavam que legal seria se a gente tivesse, né, um pouco dos festivais dentro do programa, de ser repórter, mas nunca havia essa vaga. Aí eu saí da rádio, fiquei 6 anos me dedicando única e exclusivamente à música, porque eu também entendia que se aquilo ia fazer parte, né, da minha profissão, do meu trabalho, do meu negócio, eu precisava ter um momento de exclusividade para aquilo, porque muita gente ainda me enxergava como a comunicadora que cantava. Eu precisava que as pessoas me enxergassem como cantora, né? Antes também da comunicadora. Trabalho de imagem, né? Isso, ou que isso tivesse o mesmo peso na balança. E aí, nesse período, eu sempre tive contato, né, com a própria RBS, porque havia trabalhado lá dentro. O pessoal do Galpão Nativo me convidou para trabalhar, para apresentar na TVE, o Galpão Nativo. Eu nunca tinha trabalhado em televisão até então. E, na verdade, foi um câmera que me sugeriu que mandasse meu currículo, porque ele me acompanhava na rádio, né? Gostava do meu trabalho nas transmissões. Disse, por que tu não manda teu currículo para apresentar? O tio Glênio está se aposentando. Eu brinco que eu sou sempre a que substitui os aposentados. Porque quando o tio Glênio se aposentou, eu fiquei lá. E depois, quando o Nico se aposentou. Eu fiquei 1 ano no Galpão Nativo. E aí me chamaram para fazer o Galpão Crioulo. E foi incrível, né? Eu acho que é um marco definitivo. Não só na cultura, mas na televisão. Um programa que tem, né, a história que tem, a trajetória de 40 anos. E que sempre, apesar de, desde o primeiro programa, ter cantoras mulheres fazendo parte, não é a mesma coisa que tu ligares a televisão e enxergar um homem e uma mulher como representantes de algo que é de pertencimento, de identidade de um lugar. Eu sei que as mulheres que assistem o programa se sentiram mais parte quando eu tive apresentando o programa. Então, foi assim, eu acho que foi um quebrar de barreiras. Eu tentei, durante esse período, também levar, né, obviamente, as minhas ideias, buscar incluir mais mulheres. O próprio programa me trouxe reflexões que me levaram também a criar outros projetos, buscando o feminino. Acho que eu tornei o programa também um pouco mais inclusivo, de ter um olhar, né, diferente de alguém que vem de fora e tenta incluir,
né, novas ideias em algo tão difícil que é a tradição, né? Eu fui muito criticada em alguns momentos, mas eu acredito que isso faz parte, né? Nem todos concordam, mas eu acredito sim que a tradição precisa se movimentar de alguma maneira. É um movimento tradicionalista. Para que ele não fique estático e perdido no tempo, né? Ele precisa dialogar com os tempos modernos, senão ele não cumpre seu papel. Então, eu sempre busquei esse olhar para o Galpão Crioulo, principalmente na renovação de público, né? A gente sabe que o público do Galpão é um público mais velho. E esse desafio sempre teve comigo, né? O que a gente faz para atrair os jovens para esse universo, para esses jovens gostarem de música regional, né? Se sentirem parte disso aqui. Então, esse foi uma constante no meu pensamento. E eu acho que nesses 10 anos, né? Eu completei 10 anos e então saí. Eu consegui. Eu olho hoje e vejo um programa diferente do que quando eu entrei. É muito gratificante, né? Nossa, é incrível. E o retorno das pessoas, né? Eu acho... e muita gente, obviamente, hoje me conhece, nem sabe que eu saí do programa, assim, ou estranha minha ausência, me liga, me pergunta nas redes sociais, o que aconteceu que tu não tá? Aí as pessoas brincam, tá grávida de novo, né? Porque teve isso, né? Eu tive 3 gravidez durante o programa. E é muito interessante também essa proximidade que a gente vai desenvolvendo com as pessoas, né? A comunicação sempre teve isso, mas hoje em dia ainda mais, né? Com essa proximidade da rede social, que as pessoas se sentem parte, né? Da tua vida. E a gente, enquanto mulher, compartilhar uma gravidez com os telespectadores de um programa é muito legal. Ainda mais que o Gonçalo nasceu dia 20 de setembro, né, gente? Aí foi... O Ike Gomes diz, como vai o enviado? O enviado da tradição gaúcha. Mas é isso, assim, foi um período muito gratificante, mas eu sou uma pessoa muito inquieta. Então, eu entendi que também havia se encerrado um ciclo e que eu precisava recomeçar um ciclo na minha carreira, na minha vida pessoal, né, na minha vida particular, na criação dos meus filhos, que estão numa fase muito importante, realmente, do desenvolvimento, que é a primeira infância. E também de me dedicar à música, né? O Borges me puxava muito a orelha, o Luiz Carlos Borges dizendo, tu tem que te dedicar mais à música, tem que te dedicar mais à música. Então, eu acho que também tem um pouco disso. E essa possibilidade que hoje a gente tem de criar os nossos próprios conteúdos, né? Estão ali as pessoas esperando para ver o conteúdo que tu tem a oferecer. Exatamente. Então, hoje, talvez menos a gente precise de um canal de televisão para se comunicar com quem quer nos ouvir. Então, também tenho me dedicado a isso, a criar meus próprios conteúdos. Já me vieram 2 perguntas aqui enquanto tu estava falando. Mas eu vou voltar lá no câmera, né, que te disse que tinha uma vaga de apresentadora no programa. Qual que é a importância da gente tratar bem as pessoas, indiferente dos cargos que elas ocupam, e da gente formar redes efetivas para poder expandir o nosso negócio? Toda, né, Anderson? Eu aprendi isso em casa, assim. As pessoas são todas iguais. De verdade, são todas iguais. Para mim, eu trato igual todas as pessoas. Porque eu acho que todo mundo tem muito a contribuir com todo mundo, entende? Assim, eu sempre vou ter o que aprender contigo, tu sempre vai ter o que aprender comigo. E assim é na sociedade. A sociedade funciona porque todas as pessoas cumprem os seus papéis. E não é mais ou menos importante que ninguém. Então, assim, isso é uma coisa que eu trago de casa. Por isso que eu te digo que eu acho que a formação que a gente tem em casa, e né, se tem pais e mães aí nos assistindo, talvez não seja tanto uma educação financeira, né? Como a gente fala muito hoje em dia, de ter para as crianças. Mas a educação... de valores, obviamente, mas também de acreditar, de entender a personalidade de cada criança, né? De cada adolescente, de permitir que essa criança expresse a sua própria criatividade, né? Num mundo que a gente nem sabe quais são as profissões que vão ter no futuro, né? A cada ano aí surgem novas profissões, já nem se sabe se vai ser necessário fazer uma universidade, né? No mundo que vem se formando por aí, de tudo tão rápido, tudo tão tecnológico, enfim... Então, eu acho que isso, a gente traz toda essa bagagem de casa, né? Toda essa formação enquanto ser humano, e não há como dissociar isso do que a gente trabalha, do que a gente empreende, ou do que a gente é como artista. Se eu conheço um artista que é antipático, eu já nem gosto mais das músicas dele. Vou te dizer bem a verdade. Eu sou assim também. E hoje em dia ainda mais, né? Porque a gente consegue ver isso, né? Muito mais... O mito está muito mais perto do que era, né? O mito da caverna isolado lá. Hoje a gente está próximo, né? Nem sei se existem mitos mais. Porque, na verdade, a gente está no dia a dia de todo mundo. Então, não se sustenta mais, eu acho. Sabe? Uma vida falsa, assim. A gente curte por um tempo o filtro e depois a gente abandona.
E qual é o limite para levar essa vida verdadeira para as redes sociais e rentabilizar, né? Porque a gente está falando de empreendedorismo, né? Então, como que tu utiliza dos canais, dos teus canais digitais para poder rentabilizar a artista, a empreendedora? Eu sempre tento fazer o verdadeiro, né? Primeiro, assim, de não aceitar marcas que eu não... Que tu não acredita. Que eu não acredito, né? Enfim, ter um cuidado também do que eu tô comunicando, quem são as pessoas que estão ali me seguindo. E sempre, de alguma maneira, associar também o conteúdo dessas marcas com a realidade do meu espaço. Até porque senão não dá certo, né? As pessoas correm. Eu brinco que hoje em dia a gente é uma agência de propaganda, né? A gente se tornou uma agência de publicidade, onde antes existia um cargo para o que vai lá fazer um brainstorm, o atendimento, o roteirista. Claro, vocês aqui todos têm, mas a gente, enquanto criador de conteúdo, desenvolve todas essas funções, né? Faz o roteiro, capta, edita, descobre a melhor maneira de disponibilizar esse conteúdo. A hora certa de compartilhar. A hora compartilhar. certa, né? Com quem compartilhar, bota qual canal compartilhar. Collab ou não bota collab, marca, não marca, faz a legenda, reposta, como atrair mais... reposta. A gente vive... E esses números mudam constantemente. Então, assim, o que eu percebo hoje é que a gente tem que estar constantemente se atualizando. E isso é um desafio, porque eu já estou nos meus 43 anos e a geração de 20 faz isso... Nunca pensei que ia dizer isso, sabe? Porque... Nunca pensei, não. Pensei, mas... Não, é tipo esses Tio dias... Anderson. Eu estava falando sobre isso, né? A gente critica muito os nossos pais, que eles, na época do Facebook ali, por exemplo, que eles não conseguiam acompanhar. Agora tá a gente que não consegue acompanhar a rede social que surgiu ontem, sabe? Então a gente já não consegue também estar nesse processo, precisa se cercar de pessoas mais jovens, nesse caso, eu acho, ou mais atualizadas que a gente. Mas eu acho que, assim, tem essa questão, respondendo diretamente a tua pergunta, de cuidar o conteúdo, né? De ser um conteúdo responsável. E acho que isso... Eu até tenho uma palestra que se chama Todas as Mulheres em Mim, que eu falo, né? Desse jardim que é a minha vida. E eu falo muito sobre isso. Os principais influenciadores das nossas vidas são os nossos pais e os educadores, né? Nós nos tornamos pessoas que têm seguidores hoje em dia. E qual é o compromisso que a gente tem com essas pessoas? Qual é o comprometimento, né? Qual é a responsabilidade que a gente tem? A gente sabe que a vida digital tem coisas boas e tem coisas nem tão boas e coisas péssimas, né? Para adolescentes, para jovens. Então, assim... É muito importante. Qualquer um vira um digital influencer, um criador de conteúdo. Mas eu acho que é importante, no meu caso, sou jornalista, tenho uma formação de comunicação para isso. Então, o meu código de ética está sempre presente aqui na minha cabeça, né? Então, acho que a gente precisa entender isso como uma profissão e tratá-la com a devida responsabilidade. Seja nas marcas que a gente atrai, né? Seja no conteúdo que a gente disponibiliza. E como dica para quem está entrando nessa área é tentar associar o conteúdo da marca à realidade do teu perfil, né? Então, assim, sei lá, uma marca de produto de casa, né? Essa é uma realidade da minha vida, né? Da roupa à limpeza da casa. Isso é uma coisa que faz parte do meu dia a dia, mas que pode trazer junto uma reflexão sobre o tempo das mães, entende? Não é simplesmente um comercial dentro ali, mas é uma reflexão pertinente ao universo dessas pessoas que se interessam por esse assunto e que também utilizam aqueles produtos. Eu acho que esse é o furo da bala, sabe? Mas eu sou empreendedora desde antes da rede social, porque eu criei uma loja de roupa, né? Quando é que nasceu a Shanna Miller empreendedora? Que tu te deu conta que tu precisava ter determinados cuidados e quais foram esses cuidados? Eu acho que eu sempre fui empreendedora na minha carreira de cantora. Porque, assim, havia sempre um planejamento. Não é, vou gravar um disco, vou lançar um disco, entendeu? Eu sempre, assim, eu planejava financeiramente aquele disco. Pensava quanto tempo eu ia ter para retornar o dinheiro que eu tinha investido naquele disco para pagar o pai, por exemplo, no primeiro disco. Eu queria fazer um show no teatro. Sempre busquei isso, assim, também de... eu acho que é entender aonde eu queria chegar. Eu queria fazer uma música nativista regional em Porto Alegre e atingir outro público que não fosse só o público do festival, né? Então, eu sempre trabalhei também nesse sentido. Então, meus discos sempre trouxeram esse planejamento. Isso foi uma coisa. No meio do caminho, eu percebi que eu tinha que criar o meu figurino. E aí, eu fui fazer o meu primeiro show de bombacha. Na época, eu já era bem... né, eu sou uma pessoa provida de cadeira, como diria... Me olhei no palco, não me achei legal com aquela roupa nas fotos. E pensei, o que eu vou fazer?
vou inventar uma roupa. Porque eu não queria fazer show de vestido de prenda. Era algo desconfortável, passar 1 hora e meia fazendo um show de saia de armação, um vestido tapado até aqui, né? Sem movimento, sem nada. Então, eu fui criar uma roupa. Fui numa costureira de flamenco, inventei uma saia. Peguei umas faixas que eu tinha comprado na Argentina, recortei, fiz um corselê, botei uma camisa, botei o chapéu, que era uma coisa que nenhuma mulher usava, né? Eu botei o meu chapéu e fui pro palco. Quando eu vi, eu comecei a perceber que nos meus shows as pessoas começaram a ir vestidas igual a mim. Porque tu criou uma identidade, uma nova identidade, né? E que era da marca algo, Shanna Miller. E que era algo que o mercado era carente sem querer. Quer dizer, a minha carência, enquanto persona, né, enquanto público, me levou a criar algo que dialogou com a necessidade de outras pessoas, que também queriam fazer parte daquilo, mas de repente não queriam botar um vestido de prenda, ou não queriam investir num vestido de prenda naquele momento, ou também não se sentiam confortáveis com uma bombacha, queriam uma roupa, queriam se identificar com aquilo. E aí as pessoas começaram a ir nos meus shows vestido igual a mim. Aí me ligou o dono de uma loja, me propondo um contrato de garota propaganda da loja dele. E eu, na mesma hora, disse para ele, eu disse, tu não tá me ligando porque eu sou uma pessoa pública, tu tá me ligando porque as pessoas querem se vestir igual a mim. Então, eu não quero ser tua garota propaganda, eu quero lançar a minha marca, quero que tu produza a minha marca e ela seja uma linha dentro da tua loja. E aí, eu criei a loja, a Shanna Miller, né, original, que era dentro da Santa Fé, que corroborou com a ideia, gostou da ideia, e a linha tinha desde bota até chapéu, né? Tinha ruana, camisa, saia, as faixas, que logo em seguida, muito engraçado isso, né? Eu não patenteei as faixas, né? Mas várias fábricas do Rio Grande do Sul começaram a produzir as faixas Shanna Miller. Chegava a ouvir os anúncios na rádio. Aqui você encontra loja fulano de tal. Aqui você encontra saias Shanna Miller. Só que não era da minha marca, entendeu? Era o estilo Shanna Miller. Porque eram as saias que eu usava no show, as faixas que eu tinha inventado, que tinha tipo um ilhós atrás. E, enfim, começou a virar faz parte de um mercado que hoje é super expandido. Eu me sinto muito orgulhosa disso. E foi um projeto que eu acabei deixando, né? Dando uma pausa nele em função da maternidade. Eu tive esse licenciamento com a Santa Fé. Depois eu acabei criando a loja Shanna Miller com uma sócia. E aí eu produzia as roupas. E aí veio o Gonçalo, aí veio o Francisco. E aí eu dei uma pausa, sabe? Mas até hoje eu recebo pedidos de roupas. E faço assim, hoje em dia eu faço a venda de roupas que eu usei, né? Que é a coleção Usei, que eu brinco. Figurinos que eu usei 1, 2, 3 vezes. E que também há essa ideia, né? De uma moda reciclável, né? Que é uma tendência no mundo inteiro. E eu tenho usado isso para... Brechó da Shanna. É a coleção Usei, que tá lá no @loja Shanna Miller, que é uma forma também... Porque, assim, eu não vou usar sempre a mesma roupa nos shows. Então, assim, eu uso 2, 3 vezes e vou passando pra frente. E as pessoas compram não só aquela roupa, mas compram a história daquela roupa, sabe? Tem um significado. Sabe a roupa da avó que a gente encontra em casa e coloca? Tem significado, né? Aquela vestimenta tem significado. Não é só um pedaço de pano. Então, eu me sinto... Assim, de toda a minha trajetória, talvez não, com certeza, a parte mais empreendedora apareceu nesse momento, assim, de enxergar que eu estava sendo procurada, não pela minha imagem ou pela artista, mas pelo negócio que eu tinha criado, né, pela oportunidade de negócio que eu tinha criado dentro desse cenário da cultura da tradição gaúcha. Até o ponto de ficarem bravos comigo, né? Dizerem, agora todo mundo se veste que nem a Shanna Miller, ninguém usa vestido de prenda. E ela que foi prenda do Rio Grande. Pois é, eu digo... E daí eu entrava nas discussões, sabe? Uhum. Mas a minha roupa é muito mais original que o vestido de prenda. Porque se vocês forem lá nos registros, estão, né? As primeiras indumentárias usadas com xiripá primitivo, a saia mais curta, a roupa degotada. Porque falava até dos meus decotes no Galpão Crioulo.
É incrível, mas falava. Mandava e-mail. O que é essa roupa decotada da Xana? Não pode, o vestido de prenda tem que ser até aqui, tem que ser até a ponta do pé. Novos tempos. Novos tempos. Mas eu sempre lidei muito bem com isso. Por quê? Porque eu tinha todo aquele conteúdo. Ou seja, se alguém chegava para discutir sobre indumentária comigo, eu tinha argumento para dar, entende? Não é algo que eu criei espontaneamente, do nada. Não, havia toda uma simbologia na minha roupa. Há até hoje uma simbologia na minha roupa, sabe? Com muito compromisso. Eu jamais faria algo de forma irresponsável dentro do universo que eu gosto, que eu aprecio, que eu sou apaixonada e que me deu toda a minha vida. Eu vivi até meus 43 anos, a minha vida é em função da tradição e da identidade gaúcha. E só sabe para onde vai quem sabe de onde vem. Exatamente, já diria Ângelo Franco. Agora, voltando a focar bem no empreendedor, né, a gente pode dizer que o marketing é criar o desejo. Foi o que tu fez. Sem dúvida. Né? E enxergar, né? Acho que o marketing é essas duas vias, assim, né? É enxergar o que as pessoas estão desejando ou fazê-las desejar algo que a gente... Na verdade, assim, eu criei o desejo, mas o desejo já existia, mas não se sabia do quê. Entende? Então, eu personalizei o desejo das pessoas que talvez não se identificavam com uma determinada roupa, mas não sabiam de que forma expressar isso. E aí, quando eu apareci com aquela vestimenta, as pessoas... Opa! Talvez seja isso, entende? Então, acho que é uma via de duas mãos, assim, no sentido de entender a necessidade das pessoas e, de alguma forma, oferecer para elas algo que elas querem sem saber. Em algum momento eu estudei isso na faculdade. Tu disse que tu vem de uma família, né, muito unida, com 3 irmãos, né, que os pais de vocês, teus pais, né, sempre reforçaram esses valores, né? E quando a gente fala desse olhar empreendedor, quais foram os valores fundamentais que tu aprendeu dentro da tua casa que te deram a segurança de quando o cara lá da Santa Fé te ligou para dizer que queria produzir a tua pilcha, a tua marca, tu pegar e dizer, não, eu quero essa marca que tu produza para mim, a minha marca. E tu ter essa segurança, essa autonomia, esse empoderamento. Eu acho que a autoconfiança, né, que eu te disse, que isso é algo que assim, foi semeado na nossa vida sempre. O meu pai e a minha mãe nunca disseram, vocês têm que ser isso ou ser aquilo, entendeu? Eles, né, voltando à liberdade do desenvolvimento da criança, do adolescente, a gente sempre teve essa possibilidade, né? Nos eram ofertadas as possibilidades e a gente sempre fez as nossas próprias escolhas. Só que para fazer escolhas, a gente precisa ter uma base, né? Então, eu acho... O meu pai sempre foi um cara muito empreendedor. A minha mãe é de uma geração anterior à minha e eu acho que as mulheres estão passando por um processo ainda evolutivo no sentido do entendimento do empreendedorismo, do negócio, do próprio trabalho como parte, realmente. A minha mãe era professora do Estado, é professora aposentada, advogada também. Mas o trabalho da mãe, não desvalorizando, isso a gente já conversou, sempre foi algo contínuo, né? Aquela ambição que a gente tem hoje de sucesso, de crescimento profissional, não era algo assim presente no dia a dia da mãe, essa necessidade de produtividade que a gente tem hoje, né? De o tempo não ser suficiente para tudo realmente. Era uma outra realidade. É outra época. Né? Apesar de ter criado 4 filhos com sacrifício, 40 horas no estado, que foi sacrificante para ela também, os anseios, as ambições eram diferentes, na minha visão. O meu pai, ainda, né, naquela relação marido e mulher, o cara que sustenta a casa, a mulher que trabalha para complementar a renda, né? O meu pai sempre foi muito ambicioso, mas sempre foi uma pessoa muito competente. Há poucos dias eu fiz um trabalho para o Banrisul, justamente, e é incontável o número de pessoas que eu encontrei nesse trabalho que são gratas ou que reconhecem o trabalho que meu pai desenvolveu dentro do Banrisul. E eu acho que isso é a maior resposta, né? Então, assim, meu pai sempre foi um cara muito dedicado, muito empreendedor, porque quando ele se aposentou do banco, ele foi virar agropecuarista, né? Incansável no trabalho. E isso é uma coisa que eu acho que a gente traz de casa. Entender que o trabalho traz satisfação. Nós somos todos assim lá em casa. Nós, os 4 irmãos, somos muito dedicados ao trabalho. E entender que o mundo não te dá nada de graça. Que sem esforço não há recompensa, sabe? Eu acho que, resumindo o que tu me perguntou,
o maior aprendizado de casa é, se você quer chegar a algum lugar, você vai ter que se esforçar para chegar nesse lugar. Se capacitando, trabalhando, fazendo boas relações com as pessoas, sabe? Entendendo que a gente oferece, também recebe. Eu acho que toda essa construção sem esforço, não tem sucesso. Então, a Shanna Miller está dizendo aqui que o dinheiro é consequência de um trabalho bem realizado, bem planejado, né? Tu falou bem lá no início, né? Planejamento. Exatamente. Né? E sabe que isso eu acho que é algo bem importante, assim, dentro desse universo da música, né? Porque muitas vezes o artista ele não é visto como um empreendedor. Quem olha para um artista enxerga a criatividade, enxerga a arte propriamente dita, mas não se enxerga o negócio do artista, né? Muitas vezes eu recebi convites para ir. Tu pode vir cantar aqui, né? Chega setembro, todo mundo convida a gente para ir cantar em algum lugar. Pode vir cantar aqui. E eu sempre uso uma frase que eu ouvi do João de Almeida Neto: não posso te dar de graça a única coisa que eu tenho para vender. Então, acho que também tem isso, né? Além de empreender, é preciso mudar o conceito da sociedade de achar que os artistas, né, têm que trabalhar de graça ou de não enxergar aquilo ali como negócio. E nós, artistas, enxergarmos o nosso próprio negócio. Isso é muito importante. E o seu valor, né? Mas também, a gente também não é valorizado se não se dá o próprio valor, né? É disso que eu tô falando, né? Então é isso. Tipo assim, ter uma estrutura de atendimento, né, para venda de shows, ter um valor para venda de shows que tem uma justificativa. Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo banal, assim, mas de todo show que eu faço, um percentual eu guardo para minha empresa. Para quê? Para me auto-investir. Para auto-investir no meu trabalho. Porque hoje em dia a gente não tem uma produtora que chega e paga para tu gravar um disco. Para começar, disco nem tem, né? Álbum virtual. Uma música. Um clipe. É tudo autofinanciado. Então, como que eu vou financiar o meu próprio negócio se eu não guardar um dinheiro para investir em mim? Né? Entender o que é investimento, o que é custo. Então, esse raciocínio eu sempre tive para o meu negócio de artista. E eu acho que muitas vezes nesse universo, um lado, a sociedade não enxerga o artista como um negócio. E, por outro lado, os artistas também não conseguem se enxergar como negócio. Isso é um processo que eu acho que tem que evoluir ainda. Até fiz uma pausa aqui filosófica, pausa dramática, hein? Pausa dramática. Mas eu sempre pensei assim mesmo, assim, com os colegas que eu tenho oportunidade. E a gente paga um custo por isso, sabe? O não tem um custo. Vamos falar de algo assim, tu vende canecas. Alguém chega para ti e diz assim, eu pago R$5 pela tua caneca. Mas a tua caneca custa 15. Aí tu pensa, vendo por 5 para vender... ou não vendo e cobro e vendo para quem quer pagar 15. Tem 2 riscos aí, né? Tem o risco de tu perder aquele cliente se tu não vender por 5, ou tu vender para aquele cliente e ele nunca mais te pagar 15. Então, assim, são raciocínios de negócio que precisam ser feitos num investimento de uma carreira, que te colocam em um lugar ou não te colocam, ou te deixam no mesmo lugar. Só que se paga um preço, às vezes a gente perde por não vender a caneca por 5 pila, entendeu? Esperando que o de 15 venha e talvez no mês ele não venha. Mas para isso tem que mostrar o valor, né? Exatamente. O preço, né? O valor que ele vai ter, né? O que tem nesse valor, né? Vai tomar qual é a estrutura? Na caneca da Shanna Miller. Qual é a estrutura? Meu pai sempre me disse isso, né? 2 coisas. Quem corre por gosto não cansa. E se tu não te der valor, ninguém vai te dar. E isso é uma constante no meu trabalho. Eu muitas vezes perco o trabalho não, porque não é perder trabalho. Eu perco de estar em um ou outro lugar porque eu me entendo como única. Então, assim, quer contratar... mas eu não tenho... A fulana ou fulana me cobrou tanto. Não tem problema. Contrate ele. O valor do meu trabalho é esse. Então, acho que é muito importante a gente saber o valor que tem o trabalho da gente, que não é óbvio para os outros, né? Mas que tem um investimento de tempo, tem investimento de capacitação... Tem investimento do próprio marketing, né? Tem investimento de uma história construída. Isso tudo tem que ser valorizado. E se a gente não mostra para as pessoas isso, ninguém vê. Ninguém vê. As pessoas só te enxergam como um número, se é 5 ou 15. É verdade. Vamos andar mais um pouquinho e aí a Shanna casa.
Achou na casa. Finalmente, meu pai descontou essa promissória. Já pensou? A guria, né? No alto dos seus 35 anos, já, assim, o pai já estava descontando a promissória no ano. Tô brincando, gente. Eu, na verdade, assim, eu reencontrei o Juliano num corredor de hospital. É uma história bem, bem bonita até. Nós fomos amigos de infância no Alegrete. Não nos vimos por muitos e muitos anos, mesmo, sei lá, 20 anos. Eu fui fazer um show em Santa Maria de Dia das Mães e eu tinha uma babá, a minha Tata, que me criou desde que eu nasci, morou conosco até o fim. E eu fui buscar alguns exames da Tata, os meus pais moravam na época na fazenda, pertinho de Santa Maria, o show era em Santa Maria. E eu fui buscar os exames dela. Quando eu tô saindo com os exames dela, alguém me cutuca, era o Juliano, que estava fazendo plantão no lugar, lá não vou falar marcas, em Santa Maria. Me pediu para olhar, né? Disse, fui no teu show ontem. Não fiquei para te dar um abraço porque me chamaram aqui para uma emergência. O que tu tá fazendo aqui? Vim buscar os exames da Tata. Ele é médico, né? Para quem não sabe. Né? Então, ele é médico. Vim buscar os exames da Tata. Sim, me lembro da Tata, babá de vocês. Deixa eu ver esses exames. Eu disse, acho que não tem nada. Ele disse, tem. Tem um tumor de 16 centímetros. Nossa. E aí, enfim, é uma história triste, mas que é uma história bonita também. E aí ele foi também. te consolar, né? Não. A história tá longe ainda. Na época, o Juliano era comprometido, vamos falar bem a história. O Juliano virou o médico que acompanhou a Tata. Na verdade, ele não é oncologista, ela tinha um câncer, mas ele que encaminhou todo o processo da cirurgia dela. E todos os dias que ela ia fazer quimioterapia, ele ia lá ver como é que ela estava. Até porque ele, enfim, conhecia os meus pais, tinha uma relação. E isso foi maio, junho, julho, agosto. E em setembro, ele já não era mais comprometido, nós nos reencontramos no Alegrete. Eu fui receber o título de cidadã alegretense e desfilar no Alegrete. Eu desfilei no dia 20 e no dia 21 eu recebi o título de cidadã alegretense. E nós ficamos juntos no dia 20 de setembro. Dia 20 de setembro do ano seguinte, nasceu o Gonçalo. Aí o teu pai, né, disse, agora porteira. Não, eu descontei a promissória e descontei ainda com significado, ele deve ter dito. E a Tata, o Juliano cuidou dela até o fim, foi madrinha do nosso filho, do Gonçalo. Então, eu digo, assim, com todo o amor que eu tive por ela, que antes de ir embora, ela também me ajudou a construir a minha família, sabe? Porque ela era como se fosse minha mãe mesmo, assim, 35 anos de convivência, né? A minha mãe brincava que eu tinha até os trejeitos da Tata, as manias da Tata. Então, uma pessoa muito especial na minha vida e que, de alguma maneira, né, serviu de elo. Entendendo que nada acontece por acaso, fez o que, né, fez o nosso encontro. Tu acha que o casamento também é um contrato, um negócio, alguma coisa assim? Ai, que pergunta, gente. Acho que sim e acho que não. Né? Na vida, tudo é um negócio. Tudo é um contrato. Né? Por exemplo, a vir aqui gravar o podcast, a gente tem um contrato de horário, um contrato sobre o que vamos falar, quanto tempo vamos gravar, onde que isso vai ser publicado. Isso é estabelecido entre as partes. Então, nada na vida não tem essa relação, né, de duas vias de combinações, né? Eu acho que o casamento se sustenta a partir da parceria, do amor e do companheirismo, assim, do entendimento. Quando a gente tem filhos, então, isso se torna ainda mais necessário e diferente. Eu acho que a vida sem filhos é uma, a vida com filhos é outra, né? As necessidades, nós, no caso, temos um filho especial também, né? O Francisco, que tem o transtorno do espectro autista. Então, é uma vida também muito diferente em função das necessidades que ele tem no dia a dia. E acho que o dia a dia que hoje a gente tem, né, como profissionais, é desgastante, né? A gente não tem tempo para nada. E a gente usa todo o nosso tempo. A gente acha bonito dizer, que bom se o dia tivesse 36 horas. Mas não é 36 horas pra gente, né? Pra gente ter lazer. É 36 horas pra gente dar conta de fazer tudo. Por esse excesso de necessidade e produtividade, que eu ainda acho que vai acontecer um boom aqui, para todo mundo. Burnout, né? Um burnout coletivo, ou para todo mundo, né? E vamos tentar ser feliz. Não que, por exemplo, não que eu não seja feliz, eu sou super realizada com o que eu faço. Eu tenho o privilégio de trabalhar com o que eu gosto. Eu sou uma abençoada, né? Não é todo mundo que tem essa oportunidade.
Mas essa velocidade que o mundo de hoje nos impõe, né? Que tá no nosso celular, está dentro da nossa casa, está no tempo com nossos filhos, está na hora do almoço, que a gente não se desliga de um celular. Isso, em algum momento, eu acho que vai dar um curto-circuito. Fugindo da tua pergunta, tu viu? Tu já tô lá no outro assunto. É que a pergunta foi capciosa, foi mais Não, difícil. mas eu acho que isso também faz parte do relacionamento, sabe? Esse equilíbrio que não existe. Eu não acredito muito no equilíbrio, né? Acredito que a balança uma hora tá para um lado, uma hora tá para o outro. Acho que é muito difícil. Na vida da mulher, por exemplo, é muito difícil encontrar o equilíbrio. Eu vi uma entrevista da Shonda Rhimes, aquela que é autora do Grey's Anatomy e tal, e ela estava dando um discurso numa colação de grau de uma universidade, Harvard, sei lá. Aproveitei para falar meu inglês aqui maravilhoso, que é péssimo. Fosse espanhol, eu dominava, né? Mas assim, e ela estava dizendo isso. Muitas vezes me perguntam sobre o equilíbrio, né? Da vida da escritora, da roteirista com a mãe. E o que eu posso dizer para vocês é... Quando eu tive na cena do Derek, com a... Agora me fugiu o nome da protagonista, não importa. Meredith. Com o Derek. Na cena mais importante da vida deles, quando eu estava lá, eu não vi a apresentação da escola da minha filha. E quando eu fiquei em casa por causa da febre de uma delas, eu não estava no capítulo final do Grey's Anatomy. Então, assim, não tem equilíbrio. Tem escolhas, sabe? Eu acho que estar casado é uma escolha. Acho que o trabalho versus o lazer é uma escolha que a gente tem que ir construindo a partir de um cerne principal, o bem-estar de cada um. E como é que a maternidade te transformou como mulher? Completamente, né? Completamente. A gente muda de objetivo de vida. Eu não sei quem eu era antes. É muito louco isso, mas eu não sei como era a minha vida antes, sabe? E aquilo... nasce um filho, nasce uma mãe, né? Isso é na verdade, nasce uma outra pessoa. Nasce uma outra pessoa. Porque, primeiro, tu tem alguém que depende de ti. Isso é algo muito profundo. Muito profundo. Desde que o bebê... Não à toa, a gente fica com 9 meses com o bebê, 40 semanas com o bebê na barriga. Eu acho que tudo é muito sábio na natureza, né? Mas é pra gente já ir processando. Aí tu enjoa. Aí tu tem sono. Aí tu tem dor nas costas. Aí tu tem azia. Aí tu já não consegue te levantar e te sentar. É a natureza te mostrando, olha só, a partir de agora é assim, sabe? Tu é tu, mas tu também é esse outro ser humano. Esse ser humano depende de ti para comer, primeiramente. Depois ele depende de ti para dor de barriga, para trocar a fralda. E depois ele depende de ti para ser um ser humano legal, que é o mais difícil da maternidade. Não são os primeiros dias, viu? É depois educar, que é o mais difícil. E pro resto da vida, tu vai ter esse ser humano, entende? Isso dá um curto-circuito na cabeça da gente, assim. E ninguém prepara a gente para isso. Eu sempre digo. As pessoas dizem assim, dorme agora, porque depois você não vai dormir. Ou a hora que ele dormir, tu dorme. Como se isso fosse fácil, sabe? E, na verdade, o desafio da maternidade é a gente estar preparada para essa nova vida da gente que surge. E acho que, assim, a sociedade ainda não nos prepara para isso. Né? Eu acho que a gente hoje fala sobre maternidade, sobre as questões do feminino, mas é um processo ainda que vai levar um tempo. A gente agora está falando que os pais têm a mesma responsabilidade que as mães. Quando a gente sabe que na maior parte das casas brasileiras, né, não é verdade isso, entende? O pai que faz a parte dele está ajudando, está fazendo um favor, e todo mundo acha a coisa mais linda o pai que ajuda. Então, assim... Estamos nesse processo ainda e vai levar muito tempo, como todos os setores da sociedade, para equidade. Não é nem igualdade, eu acredito na equidade de oportunidades, de respeito, de responsabilidades entre homens e mulheres. Enfim. Então, a maternidade me transformou assim, numa mulher mais madura, talvez mais dura com o mundo, ao mesmo tempo que mais amorosa. E mais dura, quando eu digo mais dura, é não aceitar desigualdade, não aceitar... Sabe, assim, me transformou num ser humano mais convicto dos meus princípios, assim, como ser humano, sabe? Quando eu digo pro meu filho, tu não pode mentir pra mãe,
Porque, assim, existem 2 caminhos. O da verdade e o da mentira. Mesmo que tu tenha feito uma coisa errada, o caminho da verdade sempre vai ser melhor. Quando eu digo isso pra ele, isso é uma convicção minha. E é o que eu levo pro meu dia a dia. Talvez eu não tivesse essa convicção antes. Sabe? Ela poderia existir, mas, assim, ela não era algo tão claro pra mim, assim. Eu acho que a maternidade desembaça o vidro. Vai desembaçando o vidro, assim, tu enxerga com transparência, com clareza quem tu é, quem tu precisa ser e que lugar tu tá aqui nesse mundo, assim, porque tem vidas que dependem de ti. E o mundo depende de ti, porque essas pessoas vão ser o futuro, né? Já são e vão ser os adultos, vão ser os políticos, vão ser os artistas do futuro. E aí, como é que tu fez para unir, junto a tudo isso, né? Marido, filhos, né? Carreira, o empreendedorismo? E aí, pois é. E aí vem essa cabeça que não para de pensar nunca, né? O empreendedorismo, acho que veio enxergar todos esses aspectos da maternidade, o quanto isso precisava ser falado, né? E o quanto existe a mesma oportunidade, talvez, né, da loja, mas o quanto existe um público, por exemplo, carente, né, carente desse assunto, ou que quer se identificar com algo, né? Que quer ouvir aquilo que pensa ser falado, a sua angústia não ser só sua, ser de outra pessoa também. O feedback do Tudo Sobre Minha Mãe, que é o projeto, vamos dizer, mais recente que eu empreendi, junto com a Tati Hesler, como tu falou no início, é isso, assim, que a gente recebe de feedback. Poxa, eu achei que era só eu que sentia isso. Eu achei que só eu passava por isso. Eu achei que só eu tinha vivido uma situação como essa. E tu começa a entender que o mundo de hoje é de nichos, né? Porque a gente vem de um tempo onde não tinha informação, chegamos no excesso de informação e agora as pessoas estão buscando seus próprios algoritmos, né? Em busca de uma informação que lhe interessa. E o Tudo Sobre Minha Mãe vem para preencher essa lacuna ainda de maternidade, com histórias verdadeiras, né? Com um bate-papo que também busca estar quase dentro da casa das pessoas. E também não ser só para mães, né? Mas ser para as famílias todas, porque a maternidade não é algo que interessa só às mães ou às mulheres. Na verdade, a gente precisa que todo mundo escute, né? O caixa do supermercado que compreenda a birra de um filho na hora do não vou te dar um Kinder Ovo, entende? Até a mãe, a avó, né, da mãe da gente, que entenda também que a gente tem pensamentos diferentes sobre a forma de educar. Enfim, são muitas pessoas envolvidas nesse processo. E aí o Tudo Sobre Minha Mãe entrou como esse empreendedorismo, né, uma forma também de seguir com a comunicação, de atender um propósito que surgiu na minha vida, que era, né, além da tradição, também falar sobre maternidade, porque tu é comunicador, tu sabe, eu sempre quis ser cronista. Eu me lembro que eu pegava o ônibus, eu ia para a faculdade, no universitário, na linha universitária, né? E eu sempre ia observando as pessoas, assim, o comportamento, ficava imaginando histórias para cada um, ia fazendo uma crônica daquele dia, sabe? Eu nunca quis ser jornalista de notícia, Hard news. de fatos. Eu sempre quis embelezar, de alguma forma, poetizar aquilo que eu via. E eu acho que a maternidade também é isso, né? E esse projeto também é um pouco isso, assim, de trazer essa realidade, assim, de usar a minha comunicação para falar, para tocar as pessoas, para ser porta-voz daquilo que as pessoas pensam também, né? Ou precisam refletir. Eu acredito muito na capacidade crítica do ser humano e acredito muito que o tempo de hoje precisa que as pessoas voltem a desenvolver as suas capacidades críticas. Então, assim, o meu propósito na comunicação hoje é esse. É falar sobre maternidade, sobre o futuro, sobre o mundo, sobre o ser humano. E falar de uma coisa que está completamente relacionada com isso, que é a tradição. Porque a tradição, basicamente, se aprende em casa. Eu não aprendi a tomar mate quando eu cheguei dentro de um CTG. Alguém me disse, para tu ser gaúcho, tu tem que tomar mate. Eu aprendi a tomar mate vendo meu pai e a minha mãe tomar chimarrão sentados na sala. E isso a gente aprende em casa. Tradição e família são 2 coisas que se confundem, mas que também precisam se atualizar. E aí volto no tempo para chegar até aqui, tá? Na nossa viagem aqui, né? No tempo, né, Xana? Prenda, daí gravou a música, radialista, jornalista, apresentadora, cantora.
né? Misturou tudo isso até chegar podcaster, né? Agora com o podcast, né? Então, qual que é a importância da gente saber surfar a onda, né? Daquilo que está acontecendo com a gente, dos recados que o campo, que a vida está trazendo para a gente naquele momento. E de não perder o timing, né? Não perder a hora certa de lançar um produto, um serviço e de surfar essa onda. Eu acho que é a inquietude, né? Assim, eu acho que fazendo uma avaliação minha, é muito difícil, assim, também a gente dar conselho para os outros, né? Eu acho que cada um tem um tipo de qualificação, de personalidade que se adequa às suas próprias realidades, às suas próprias ambições. Mas eu, analisando a minha própria história, vejo que, né, além da qualificação que a gente já falou, a minha inquietação, assim, a minha inquietude, né, de precisar de coisas novas também foi me levando nesses caminhos, sabe? De estar sempre atualizada. Eu acho que isso é muito importante. Mesmo que a gente vá se sentindo um pouco mais velho para acompanhar a velocidade tão rápida das transformações de hoje, que isso é, sem dúvida, uma dificuldade. Mas hoje não tem como tu empreender sem estar na rede, né? Sem estar no mundo virtual. Talvez tu possa empreender só no mundo virtual. Mas, assim, responsabilidade, inquietude, atualização, capacitação, acho que foram personagens importantes das oportunidades que foram surgindo. E algo muito importante que eu vi nesse trabalho do Banrisul, que eu vi na necessidade que eu tive de quase botar uma plaquinha dizendo: meu pai está bem, obrigado por perguntar, que a gente agora volta lá no início da pergunta, que é: o que tu aprendeu de casa? A ter relações com as pessoas. A me relacionar com as pessoas, sabe? Eu caminhei pela Expo Inter e vi inúmeras pessoas perguntar sobre o meu pai. E isso é resultado de uma vida de relações, né? De boas relações, de boas memórias construídas com as pessoas. Então, entender sempre qual é o teu papel na vida do outro e a importância que o outro tem na tua vida. Eu acho que isso também vai levando a gente a que essas oportunidades apareçam, sabe? Quem não é visto não é lembrado, né? Já diria aquela máxima, aquela frase. Sempre acho que essas frases, elas têm muito fundo de verdade, porque se elas foram ditas tanto tempo, algo tem para se aprender ali, né? É estar nos lugares, é se importar, né, com o feedback das pessoas. Eu tenho recebido, por exemplo, eu falei do Francisco, né? Eu tenho recebido muitas mensagens de mães atípicas, né? Perguntando coisas super simples sobre: o teu show vai ter espaço ao ar livre, ou pro fulano poder, né, desopilar o sensorial dele em algum momento. Então, assim, tudo isso vai te criando outro olhar para o teu negócio. De inclusão, né? De esses dias eu pensei, cara, por que o meu show não tem um suporte de um fone abafador de som que pode ser algo que ajude famílias atípicas ou crianças que têm sensibilidade? Então, assim, todas essas relações também vão te abrindo o olhar para o teu negócio, para o teu dia a dia. Então, eu acho que as relações são o cerne de todo e qualquer trabalho, de todo e qualquer negócio. Tu falou das relações, né, com a audiência, né? Os elogios para o pai, os elogios para ti, mas e como é que a gente lida com um tempo do cancelamento, né? Como é que tu lida com isso, né, para manter a tua sanidade mental? Eu já lidei com uma situação super complicada, que foi quando eu fiz um texto escrito "Não sou China, nem égua, nem quero que o velho goste", que foi publicado no site do Galpão Crioulo. A gente tinha uma coluna, eu e o Neto, e aí cada semana um escrevia. E foi, assim, para resumir a história de forma breve, porque eu sou meio falante mesmo, eu estava numa gravação do Galpão Crioulo, chegou uma gurizada de uma banda super jovem, tocando um trabalho autoral, e aquela mulher retratada por aquela banda ainda era a mesma mulher que está lá no baile esperando ser escolhida por alguém, para ser botada no lombo do cavalo e ir embora, entendeu? Assim, a princesa que foi escolhida pelo príncipe para ir embora. E eu fiquei ouvindo aquilo pensando: meu Deus do céu, que tempo é esse? Essa gurizada tem 20 anos e estão cantando a mesma coisa. E fui para casa com aquilo na cabeça. Na época, tinha uma história também do Zé Maier, ator, de alguma coisa de assédio. Tinha saído uma pesquisa falando, eu acho que das marchinhas de carnaval também. Super machistas. E eu fui com aquilo tudo, né? Informação, capacidade crítica, né? A gente tem que se informar, fui tudo para casa. E escrevi um texto que falava sobre a forma equivocada que as mulheres eram retratadas na música regional gaúcha. E aí com argumentos, como o que eu te dei. A cultura regional é toda, né, focada em cima da figura masculina, bravo, guerreiro, né?
cigano, andarilho. As mulheres estavam nos pontos de passagem dos gaúchos, para procriar, né? Enfim, assim nasceu o gaúcho, né? Afinal, da miscigenação do espanhol com o índio, do português, porque há muito abuso nessa história da formação do Rio Grande, né? Desse continente. Muito além do que a história da escola conta, né? E, enfim, o meu texto argumentava. E aí, na hora, eu peguei e botei esse título, assim, que era um título, né? A gente aprende na faculdade, manchete, para chamar atenção mesmo, né? Polemizar. Só que hoje em dia a gente vive o tempo que a pessoa lê a manchete e não lê o texto também, né? Resumo da história. O texto, na época, teve mais de 10 mil compartilhamentos no Facebook, era um número absurdo para a época. Eu fui capa do jornal O Globo, matéria da CNN, Canal Futura. Foi uma repercussão. E foi assim, eu postei e saí de férias. Não preciso te dizer Postei e vazei. Postei isso aí, sabe? E foi as piores férias, foram as piores férias da minha vida, assim, porque eu tentei me desconectar e foi muito difícil, né? E os comentários eram absurdos, desde ridicularizando o meu nome, até coisas mais machistas como vai lavar uma roupa, uma louça, ocupa teu tempo com isso, né? É que nessa hora fica muito claro o porquê daquele texto, né? Da necessidade daquele texto. Muitas mulheres corroborando com os comentários machistas, para te ver como não é algo... O machismo não é algo masculino. E não é uma luta... O feminismo não é uma luta do homem contra a mulher. São questões de princípios sociais. Entende? Que independe se a pessoa é homem ou mulher. Não tá ligado a isso. O machismo é um comportamento que está nos homens e nas mulheres. Sistematizado. Exatamente. E aí, bom... Aí até a Tati estava comigo nessa história. Bom, vamos administrar a crise agora, né? O que a gente vai fazer para administrar? Porque eu criei uma crise para minha carreira, para cantora, para apresentadora, para tudo. E aí, bom, vamos administrar essa crise, né? Vamos deixar as coisas se acalmarem. E aí eu pensei, bom, o que eu vou fazer com isso? Primeiro, por que as mulheres são retratadas assim? Um diagnóstico, né? Porque as mulheres não compõem. E por que as mulheres não compõem? Não sei. Vou perguntar para elas. Aí eu tomei uma atitude, eu criei o Peitaço da Composição Regional, acampamento e oficinas, que é um encontro de mulheres, uma imersão de mulheres da música regional, sejam elas cantoras, poetas, poetisas, intérpretes, instrumentistas, aspirantes que a gente se reúne na fazenda, com oficinas de capacitação, de composição, de poesia, de literatura. E, ao final, se compõe. Nós fizemos a primeira edição em 2019, veio a pandemia, o ano passado fizemos. E agora, não sei que dia isso aqui está indo ao ar, o nosso podcast, mas agora em setembro, no feriado de 7 de setembro, a terceira edição. E eu me orgulho muito de ter, de alguma maneira, todo aquele texto, todo aquele problema, toda aquela crise que eu criei, ter gerado uma semente, um fruto, né? Uma árvore que está aí crescendo, tão bonita, e que vem dando muitos frutos, não só por mim, mas por todo esse coletivo que se estabeleceu, de mais de 40 mulheres que fazem parte desse, que não é mais um evento, é um movimento. Vamos fazer de um limão uma limonada, né? Exatamente. Doce. Então, o cancelamento, para mim, é isso, entende? As pessoas têm a possibilidade de concordar ou discordar de ti, mas nunca deixe de dar a sua opinião com responsabilidade, com capacidade, com verdade, que o mundo precisa de verdade, sabe? Então, assim... É Vero. É Vero! Xana, eu ficaria mais uma hora conversando contigo. Pois é, eu vi que os guris estão te mandando mensagem aí já, né? Eu avisei que eu falava pelos cotovelos. Já estouramos o tempo, mas eu quero te fazer uma última pergunta, né? É ele, não sou eu, gente, é ele. Rapidamente, né? Tem algum livro, alguma série, algum filme, algum recado, algum pensamento que tu gostaria de compartilhar com quem está nos assistindo, que tu acha que seja inspirador e importante para quem empreende, ou como um ser humano, né, também? Eu tenho um livro chamado O Caminho do Artista, que pode parecer num primeiro momento que é só para artistas, mas não é. Né, como desenvolver em si mesmo a capacidade de olhar para si, de enxergar suas qualificações, de experimentar,
né? De registrar todos os dias as suas ideias, as suas inquietações. E o quanto isso, né? Pode ser inspirador e essas autorreflexões podem te ajudar a encontrar os caminhos. E o outro livro também tem a ver com isso, porque é um livro sobre análise. Talvez você deva conversar com alguém, que é um livro reflexivo sobre a existência, e eu acho que ninguém chega a lugar algum sem essas duas reflexões. É meio psicanalítico, assim, as minhas dicas. Mas é isso, eu acho que colocar no papel, acho que se entender. Ninguém chega a lugar algum empreendendo nos tempos de hoje, com verdade, com felicidade, sem se conhecer. Então, a minha dica são 2 livros que não tem nada a ver com o empreendedorismo, mas que tem tudo a ver com o empreendedorismo, porque a pessoa precisa passar por um processo de autoconhecimento, ainda mais com a liberdade que a gente tem hoje, né? Dos nossos próprios negócios, da possibilidade de ter uma maquininha da Vero no seu negócio. É sério, imagina quando é que a pessoa tinha uma máquina de cartão. Eu, quando tinha minha loja, não tinha maquininha de cartão, gente. Quando eu comecei, eu não podia vender meus produtos no show se a pessoa não tivesse dinheiro. Hoje eu tô ali com a maquininha, entendeu? Da Vero. E aí a gente vende os produtos. Vende CD, a canequinha, o lapisinho, vende tudo. E é isso, entende? Mas ninguém chega nesse lugar se não souber o que quer. Porque ninguém vai dar certo se não estiver feliz no seu trabalho. Vai dar certo por um tempo, mas não vai se realizar. Alguma parte da vida vai estar faltando. O caminho do artista, e talvez você deva conversar com alguém. São as minhas dicas. Que delícia conversar contigo, te reencontrar. Também, muito obrigado, de viu, verdade. pela gentileza. Por compartilhar conosco a tua inspiração, né, a tua vida, a tua trajetória tão bonita. Obrigada. E te agradeço demais. Eu que agradeço, e é muito legal quando a gente participa de papos assim, né? Porque a gente também revisita a nossa própria história e também enxerga vitórias, né? Enxerga os tropeços, mas enxerga as próprias vitórias. Fico feliz. Nós também. Muito obrigado mais uma vez. Gostou desse conteúdo? Curte aqui embaixo, comenta, compartilha e vem de Vero.